Boa noite, irmãos. O Pai do Senhor para todos vocês. Abra suas Bíblias, Isaías, capítulo 1. Eu quero destacar o versículo de número 16, 17 e 18, tá bom? Vamos ler? Versículo 16. Lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista. Parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem, busquem a justiça, acabem com a opressão, lutem pelo direito do órfão, defendam a causa da viúva. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como a lã se tornarão. Até aqui, irmãos. Eu acredito que os irmãos se lembram que já fazem uns 2 a 3 domingos que nós trouxemos esse texto para os irmãos. E naquele momento eu estive falando sobre o tema do convite que Deus faz ao seu povo para que este povo retornem à razão, para que eles, arrependendo-se de seus pecados, esse povo pudesse desfrutar da parte de Deus as bênçãos da aliança. As bênçãos da aliança só seriam derramadas se o povo andasse conforme a lei, conforme aquilo que Deus havia predito. E o povo estava caminhando distante da vontade de Deus. Os versículos, lá desde o versículo 2 em diante, vai falar sobre isso. E por causa desse desvio, desse abandono da vontade de Deus, Deus impetrou uma série de disciplinas sobre este povo. O contexto aqui de Isaías, o contexto histórico, mostra alguns períodos que Isaías exerceu o seu ministério, nos períodos de Uzias, Jotão, Acás, Ezequias e os reis de Judá. Foi o mesmo período em que alguns reis de Israel impetraram algumas derrotas sobre o reinado de Judá. Então, o reinado do norte, em algum momento, se levantou contra o reinado do sul e venceu. Tomou alguns territórios, matou alguns soldados do reinado do sul ou do reinado de Judá. E o texto em questão lá de Crônicas diz que isso aconteceu porque o povo estava desobedecendo ao Senhor. Então nós encontramos Deus disciplinando o seu povo por causa da desobediência de seu povo. Entretanto, o versículo de número 5 diz assim, porque vocês querem continuar a ser castigados. O que Deus está dizendo? Que tolice é essa da parte de vocês? Vocês não se emendam, vocês não se ajeitam, vocês não sabem que essas disciplinas, elas têm origem na desobediência de vocês. Parece que vocês gostam de apanhar, né? Assim era Israel. Deus, ele impetrou uma série de castigos e disciplinas para que esse povo pudesse remendar. Só que eu já falei sobre isso de forma abundante naquele domingo. E eu quero falar sobre o perdão que Deus dá quando o povo se arrepende. Tá bom? Esse é o tema esta noite. O perdão da parte de Deus. E vocês viram que o povo era duro, soberbo, arrogante, prostituto,
idólatra e tantos os outros pecados que você possa numerar, era a realidade deste povo. Mas o convite que Deus faz é um convite para a libertação dessa situação. O versículo 16 diz: lavem-se, limpem-se. Deus está convidando o povo a tornar novamente puro, a tirar as impurezas do meio do arraial, do meio da nação, para que eles tenham da parte de Deus as bênçãos. Essas bênçãos só podem vir se a presença de Deus for manifestada com bondade. Deus está lá, mas se o povo está sendo rebelde, essa presença se manifestará com disciplina. Então o convite que Deus faz é o convite para o desfrute das bênçãos. O convite que Deus faz é o convite para o desfruto do perdão. E do perdão definitivo. O perdão que Deus deseja outorgar, dar de graça a esse povo, é um perdão completo. É um perdão definitivo. E a palavra do versículo 18 diz: pensem comigo, reflitam, sente-se aqui, vamos pensar juntos. Vamos aqui raciocinar sobre o poder que eu tenho para de uma vez por todas acabar com a inimizade que há entre mim e vocês, para não restar nenhum resquício de disciplina ou nenhum resquício de ofensa entre mim e vocês. Pensem que eu não sou igual a vocês. Pensem que se eu estou dizendo que vou perdoar, eu vou perdoar. Pensem nisso. Deus está fazendo uma diferenciação aqui entre o perdão que Ele dá e o perdão que os outros deuses davam aos seus adoradores. Deus deseja derramar um perdão definitivo. O versículo 18 diz: embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlates, eles se tornarão brancos como a neve. O que Deus está dizendo, irmãos? Olha, a maldade de vocês é terrível. A mancha que vocês carregam é uma mancha visível. É uma mancha que, se vocês pegarem água e tentar lavar, não vai tirar essa mancha. Essa mancha não sai com o mero lavar de água. Ou com a Quiboa Dragão. Quiboa Dragão, irmão? Vocês usam Quiboa Dragão? Só pobre, né, irmão? O outro usa outra Quiboa, né, irmãos? Essa mancha não sai com essa função química. Não vai sair. Porque está impregnada em vocês. Vocês estão definitivamente manchados, chagados, carregando de forma visível a mácula de vocês. Isso é o que o texto quer dizer com: ainda que os pecados de vocês sejam como escarlate. Que cor é escarlate, irmão? Que cor é escarlate? Vermelho. Você já chamou alguém para almoçar na sua casa? Ó, a água já se acabou, viu, Paulo? Eu vou trazer outro aqui. Obrigadão, viu, Paulo? Você já convidou alguém para almoçar na sua casa e colocou na sua mesa assim: obrigado, Paulo, a melhor toalha, branquinha, bonitinha, aquela toalha assim, de linha ou de renda? Assim, de renda, aquela toalha assim. Você tem tão boa estima aquela pessoa, aí você coloca a melhor toalha em cima da mesa, aí você oferece um suco de groselha. Aí um cara vai lá e derrama o suco sobre a toalha. A toalha fica manchada.
E qual é a sua reação, irmãos? Com muita tristeza. Com muita tristeza, porque você tem aquela toalha como uma peça da sua cozinha muito importante. Mas manchou. Manchou. E qual é a questão? Hoje a gente tem vários ingredientes capazes de tirar essas manchas, né? Mas você imagine nesse momento que o que Deus está dizendo é o pecado de vocês é como uma mancha vermelha que não dá para camuflar. Está visível. Não dá para mim não enxergar isso. Toda vez que eu olho para vocês, é assim que eu vejo vocês. E para aumentar mais ainda, ele diz: ainda que os seus pecados sejam rubros, como púrpura. Que cor é púrpura, irmão? Me ajude aí, que cor é púrpura? Roxa assim bem, né? Quem foi que disse roxa aí? Quem foi? Ah, valeu, viu, Pedro? Obrigado aí. Eu não estava sabendo não, viu, irmão? Roxo. Olha só, o vermelho já é terrível. Roxo já se torna mais feio ainda. Deus está dizendo que o perdão que Ele quer derramar sobre o seu povo é um perdão que não tem limite. Escute isso aqui, porque eu vou fazer uma aplicação diferente já, certo? Eu estou só fazendo uma introdução para fazer uma aplicação diferente, tá bom? O perdão que Deus vai derramar sobre o seu povo é um perdão que não tem limite, que vai às profundezas do poço e de forma definitiva tira a mancha, tira a mácula, purifica de uma vez por todas. O que Deus está dizendo? Deus está dizendo que no momento em que o seu povo reconhecer o seu pecado e arrepender-se de seus erros, Deus vai pegar esses pecados e colocar tão distante do povo que quando Deus olhar para o povo não vai ver mancha. Vocês se lembram, quando vocês estão estudando o livro de Levítico, lá no capítulo 16, vamos passar por isso na escola bíblica, quando havia o ritual da expiação, eram trazidos 2 animais. Um para ser sacrificado e o seu sangue ser derramado sobre as pontas do altar e ser respingado sobre a arca, para fazer propiciação, reparação pela culpa. O outro animal era confessado os pecados da nação. Logo após fazer isso, alguém pegava o animal e levava para distante, para o deserto. E enquanto o povo via aquela cena, o animal indo para distante, o que trazia na mente do povo? Olha onde Deus está levando os nossos. O Deus estava no meio do arraial, para quanto mais longe o animal fosse, mais longe iriam os pecados da nação. Deus estava dizendo: olha, na minha presença não vai haver mancha. Eu resolvo não levar mais em conta esses erros. Eu não vou mais lançar no rosto de vocês essas coisas. E o salmista Davi, nesse texto que nós lemos, em Salmo 103, diz algo semelhante. Salmo 103, volte lá, por favor. Salmo 103, versículo 2. Bendiga o Senhor minha alma, e não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Por quê? Porque é Ele que perdoa todos os seus pecados. E olha o que diz o versículo 8. O Senhor é compassivo, Ele é misericordioso, Ele é muito paciente e cheio de amor. Ele não acusa sem cessar. Olha o que o texto está dizendo. Nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados,
nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Olha o 11. Pois, como os céus se elevam acima da terra, assim é grande o seu amor para com os que o temem. O que é que ele está dizendo? Olhe, a distância da terra e do céu não é grande? É, pois assim é o amor de Deus. O amor de Deus é grande, tão grande, que você não consegue calcular essa grandeza. É grande, tão grande, que ele resolve dar uma coisa para a gente. Aí tem o versículo de número 11, aliás 12. E como o Oriente está longe do Ocidente, assim ele afasta para longe de nós as nossas transgressões. É o que o salmista está dizendo, as mesmas coisas, a mesma ideia. Olhe para o Ocidente e olhe para o Oriente. Não são dois lados opostos? Completamente distantes um do outro? Ocidente, Oriente e Ocidente. Norte, Sul. São dois polos completamente distantes um do outro. Não há proximidade. O que o salmista está dizendo? Esse amor de Deus é tão grande, tão imenso. Essa sua misericórdia é tão grande, que quando ele resolve perdoar, seu perdão afasta de nós essa mancha, essa transgressão. Assim como o Oriente está distante do Ocidente, assim ele vai carregar para longe de nós as nossas transgressões, de tal forma que quando ele olhar para nós, o que ele vai ver, irmão? Pureza. Não vai ver mancha. A mesma ideia do profeta Isaías. Ainda que os nossos pecados sejam vermelhos, eles se tornarão brancos como a neve. Ainda que sejam como a púrpura, eles se tornarão brancos como uma branca lã. Deus está dizendo, escutem, o perdão que eu dou a vocês é definitivo. Por que é bom a gente pensar sobre isso? Porque quando a gente pensa sobre essa realidade, quem costuma pensar sobre isso, e quem sabe que peca constantemente contra Deus, e constantemente Deus perdoa, quem costuma fazer essas reflexões de forma diária, consegue ser bastante agradecido a Deus. Porque a única possibilidade de Deus te tratar do jeito que Ele trata é porque você foi perdoado. A única possibilidade das tuas orações serem respondidas é porque você foi perdoado. A única possibilidade de você ser chamado filho de Deus é porque você foi perdoado. Deus, de forma definitiva, resolveu dar a você o perdão. Você não merece. Nenhum de nós aqui merecemos. Como diz o salmista Davi, em pecado nós nascemos, em pecado concebeu a nossa mãe, nós pecamos, porque somos absolutamente pecadores, e como pecadores que somos, nós somos uma fábrica que todos os dias pecamos e fabricamos pecados contra Deus. Mas esse amor é tão grande, essa misericórdia é tão grande, que Ele diz, reconheça, confesse e receba meu perdão. E aí você pode dizer, mas Senhor, o Senhor não vai pensar e vai lançar em rosto o que eu fiz? O que é que Deus diz? Não. Zera. Escute, irmãos, presta atenção. O que é que Deus diz? Eu estou zerando. Esquece isso. João, meu filho, esquece isso. Porque de minha parte está zerado. Mas Senhor, foi tão feio. Está zerado. Mas Senhor, não tem mais. O meu perdão é maior do que o teu pecado. O poder da graça é maior do que a tua transgressão. Então descansa,
Porque de minha parte, eu sou teu amigo. Olha isso, irmão. De minha parte, nós vamos andar juntos, lado a lado. Eu e você, você e eu e você, você e eu. Nós iremos andar juntos. Eu estarei com você, aonde quer que você for. Descansa nisso. Aí a gente aqui tem a mania, mais, colocar mais. Não tem mais, irmão. Não tem mais. Deus te perdoou. Deus te perdoou de forma definitiva. Não tem mais nenhum resquício, nenhuma mancha que Deus possa trazer à tona para lançar no seu rosto e lhe condenar com relação aos seus pecados. Esse é o perdão de Deus. Esse é o primeiro lado da moeda. Agora, pensando nisso, eu tenho uma pergunta a fazer. Por que nós somos tão difíceis para perdoar? A definição de perdão, ela é definida por uma decisão daquele que foi ofendido de não lançar mais em rosto a ofensa do outro. Quem diz que perdão é esquecer, você não entende. Deus não tem amnésia. Deus é absolutamente alguém onisciente. Não há uma amnésia na mente de Deus que faz ele esquecer das coisas. O perdão, ele é essencialmente uma decisão da parte do ofendido, resolvido a não lançar mais de rosto aquela ofensa. Seja o que for. Haja o que houver. A nossa relação não será afetada por isso que você fez. Eu estarei com você. Eu andarei com você. Claro, se a partir de agora você me ofender, eu vou ter que liberar perdão de novo. Mas aquilo que eu liberei o perdão, zerou. A conta foi zerada. É assim que Deus nos trata, irmãos. Isso não enche seu coração? Isso não é motivo de você pular de alegria diante da presença de Deus? Em saber que quando Deus te perdoa de forma definitiva? Por isso que você vai para o céu. Por quê? Porque agora já não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E o texto continua dizendo: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Não há mais condenação. Uma vez perdoados, não há mais condenação. Agora uma pergunta para nós é: Deus, por acaso, quando alguém pecou, quando esse povo pecou nesse texto, Deus deu uma de esquecido? Sim ou não? Quando o povo pecou, quando o povo estava transgredindo, quando o povo estava abandonando Deus, quando eles estavam andando em caminhos errados, Deus disse assim: não, eu sou tão bondoso com vocês que não vou nem levar em conta isso que vocês estão fazendo. Deus fez isso? Não. Deus mandou a peia. Deus disciplinou. Deus esfregou na cara. Deus mostrou o erro. Deus levantou nações para castigar esse povo, para disciplinar esse povo, para que através da disciplina esse povo pudesse arrepender. E uma vez arrependidos, voltando-se para o Senhor, o perdão fosse outorgado e dado. Depois que o perdão era derramado, então agora havia reconciliação e agora havia comunhão e eles andavam juntos. Mas escute, desta forma nós aprendemos como é o trato de Deus com relação ao pecado, à ofensa e o perdão. Quando a ofensa acontece, se nós queremos tratar a ofensa como Deus trata, então nós não devemos ficar calados. Ficar calado
é não alcançar o alvo. Quando alguém nos ofende, se nós queremos manifestar a nossa semelhança para com Deus, tem que haver um esclarecimento daquilo que aconteceu. Uma revelação, uma luz sobre aquilo que aconteceu. Era por isso que Deus levantava os profetas, para os profetas dizerem: vocês fizeram isso, vocês fizeram isso, vocês fizeram isso e aquilo. E por causa disso, disso e daquilo, eu vou derramar isso, isso e aquilo. Mas se vocês se arrependerem, confessarem os seus pecados, eu esqueço tudo isso. Olha como é que Deus tratava. Deus não trata a ofensa com desdém. Deus não trata o pecado com desdém. Deus não faz de conta que o pecado não existe. O pecado está lá. A mancha está lá. A ofensa está lá e ela precisa ser reparada. Tem que haver reconciliação, tem que haver arrependimento. Mas não pode haver arrependimento se não houver esclarecimento, iluminação sobre o fato ocorrido. Então Deus age dessa forma. E se nós somos filhos de Deus, nós refletimos a glória de Deus. Então vamos lá. Segura aí. Isso foi só uma introdução. Leia o texto de 1 Coríntios, capítulo 6. 5. 1 Coríntios, capítulo 5. 1 Coríntios 5. Versículo 1. Por toda parte, irmão, eu não vou disciplinar, ninguém vai ser disciplinado hoje não, viu, irmão? Fiquem tranquilos, viu? Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês. Imoralidade que não ocorre nem entre os pagãos. Ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai. E como é que vocês estão? Vocês estão orgulhosos. A palavra aqui orgulhosa é vocês estão cheios de si. Vocês não estão tratando o caso como deve ser tratado. Não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Expulsar da comunhão aqui era o que, irmão? Me ajude com base em tudo aquilo que eu acabei de falar, tá bom? Expulsar da comunhão é uma forma de quê? De disciplina. Assim como Deus, quando está diante da ofensa, não pode deixar com que a ofensa passe batida, mas Ele mostra e traz uma consequência da ofensa. Também nós, diante do pecado, não podemos ficar inertes, parados, como achando que podemos fazer isso. Não, nós não podemos. Se nós somos filhos de Deus, se nós queremos manifestar a glória de Deus, nós devemos agir como Deus age. Como é que Deus age nessa questão? Aí Paulo vai dizer o que a igreja tem que fazer. Vamos lá. Não deveriam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito. E já condenei aquele que fez isso como se estivesse presente. O que Paulo está dizendo é que ele já deu a sentença. Só faltava agora a igreja fazer isso. 4. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, eu já preguei sobre isso, então não preciso explicar direitinho isso aqui. Estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo. 5. Entregue esse homem a... Me ajude, entregue esse homem a Satanás. Disciplina. Só uma disciplina, tá bom? Não se espante não, com o texto não, irmãos. Para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do... Olha, parece que o que Paulo está dizendo aqui, olha. Como esse indivíduo está inserido dentro da comunhão, o que acontece? Ele de quebra se beneficia
dos benefícios que a comunhão traz. Ou seja, quando Deus resolve derramar suas bênçãos sobre a igreja, e isso aqui é interessante, a ideia de Deus derramar de forma abundante suas bênçãos sobre a igreja é tão tremenda que cai sobre todos. Olha, o fato de você estar aqui no culto, Deus derrama algumas bênçãos sobre este momento. E se você estar no culto neste momento, você acaba se beneficiando. Que coisa legal, né? É tão legal que Paulo diz assim, olha, a esposa descrente que tem marido, a esposa crente que tem marido descrente, você não precisa se separar dele. Por quê? Por causa da sua presença, a presença de um crente, que tem a presença de Cristo, por causa de você, o seu marido é santificado. Ou seja, há uma influência, a presença do cristão influencia, ou seja, traz bênção para a vida daqueles que estão ao seu redor. Você não se lembra de José? Lembra de José? Quando José estava na casa de Potifar, o que foi que aconteceu com José? A Bíblia diz que o simples fato de José ir morar na casa de Potifar, Deus abençoou abundantemente a casa de Potifar. Por causa de quem? De José. Então escute, irmãos. A comunhão, ela acaba trazendo muitos benefícios. E o que é que Paulo está dizendo? Olha, vocês têm que aprender a fazer uma coisa. Desliguem esse indivíduo. Porque ele está usufruindo dessa comunhão, se beneficiando disso. E esse benefício acaba causando uma dureza na sua mente. Por quê? Porque ele está achando que está tudo bem. Ele está achando que está tudo bem. Na cabeça dele está tudo certo. Porque vocês não fizeram nada. Aí o que Paulo diz? Juntem-se, reúnam-se. E façam isso e aquilo. Isso, irmãos, era uma forma da igreja tratar a ofensa, tratar a disciplina, tratar alguém que havia pecado contra Deus e havia pecado contra a igreja. Quando Paulo diz isso, Paulo tem um alvo. Toda disciplina tem um alvo, mesmo que ela seja a mais dura. A mais dura. Toda disciplina tem um alvo. É que no final das contas, aquele que foi disciplinado seja restaurado. Restaurado. Quando Deus disciplinava o seu povo lá, disciplinava para quê, irmão? Para restaurar. Para trazer de volta. E havia disciplinas cruéis, disciplina complicadíssima. Mas o propósito de Deus era trazer de volta. Em algum momento, o sofrimento, a angústia iria quebrar o coração do povo. E o povo iria reconhecer que deveria voltar para Deus. A disciplina servia para quebrar isso. Então o texto aqui mostra que Paulo está dizendo, façam isso. Pois quando vocês fizerem isso, esse indivíduo vai sair de debaixo do guarda-chuva, que é a comunhão. Saindo debaixo do guarda-chuva, que é a comunhão, ele vai se colocar debaixo de uma outra situação. Parece que Paulo está dizendo assim, enquanto ele está inserido na igreja, o diabo não pode fazer nada. Você sabia que isso está dizendo? Escutem, ele está inserido aí no meio de vocês. Ele está debaixo de um guarda-chuva de bênção, de um guarda-chuva de comunhão. E enquanto ele está aí, ele não vai se arrepender. Ajam dessa forma. E aí o texto diz assim no versículo de número 5. Entregue esse homem a Satanás. A linguagem, né? Tire ele do meio de vocês. Tirar ele do meio de vocês é tirar ele da comunhão. Ao fazer isso, o que vai acontecer? Seu corpo será destruído. A ideia é enfermar, de algum modo, que a gente não sabe explicar o que Paulo está dizendo aqui. De algum modo, o próprio Satanás será um instrumento de Deus para trazer dificuldades para esse indivíduo. Trazendo dificuldades para esse indivíduo. No final, então, ele será salvo. Está vendo, irmão, como é que Paulo está dizendo aí? Olha só o que o texto está dizendo.
esse homem é Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. A gente já aprende uma coisa. Deus age dessa forma. E foi assim que ele agiu com o povo lá em Isaías capítulo 1. E quando o povo se arrepende, Deus diz assim: acaba, risca, a ofensa está riscada, acabou. A pergunta que não quer calar para todos nós é: esse cara se arrependeu? Aí a gente vai para 2 Coríntios, é uma segunda carta. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 2. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 2, versículo 5. Se um de vocês, Paulo está falando de alguém aqui, se um de vocês tem causado tristeza, não tem causado apenas a mim, mas também em parte para eu não ser demasiadamente severo a todos vocês. A punição que lhe foi imposta pela maioria é suficiente. Qual foi a punição, irmão? Me ajude, qual foi a punição? Tirar ele da comunhão, certo? Vamos lá. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar-lhes e consolá-lo, para que ele não seja dominado por excessiva tristeza. Escuta isso aqui, irmão. A ideia é que Paulo, escreve uma segunda carta, agora para ensinar a igreja como tratar alguém que se arrependeu. Como é que a igreja tem que fazer? O que é que a igreja pode fazer? O que é que os crentes devem fazer quando alguém se arrepende? Quando alguém é achado em falta, encontrado em pecado contra Deus, ao esclarecimento daquilo, aquele indivíduo recebe a disciplina daquilo, ele se arrepende, e agora, o que vamos fazer? Paulo escreve a segunda carta para dizer: olha, vocês fizeram isso, não é para ser severo, vocês fizeram isso para alcançar um objetivo. Qual é o objetivo? O arrependimento do ofensor. Se o ofensor se arrepende, então o que vocês têm que fazer? 7. Agora, ao contrário do que vocês fizeram, cortaram, né? Vocês cortaram, vocês desligaram, vocês disciplinaram. Agora, ao contrário do que vocês fizeram, vocês devem perdoá-los. E além de perdoar, vocês devem o quê? Escute, 2 palavrinhas aqui fundamental para todos nós: perdão e consolação. Perdão, porque o perdão que seria impetrado, vocês acham que o perdão aqui é diferente do perdão que Deus outorgou ao pecador? Sim ou não? Não. Qual é a definição de perdão? Uma resolução, uma decisão de não jogar na cara do ofensor o pecado que ele pecou. Uma decisão por parte do ofendido de não trazer à tona aquilo que aconteceu. Depois que o perdão é dado, acaba. Chega, pronto, risca do mapa. Estamos decididos a não comentar mais, a não falar mais, a não trazer isso mais à tona. Isso é perdão, irmão. Perdão é isso. Essa história de assim: eu perdoo, mas não quero você perto de mim, não. Que perdão é esse, irmão? Perdão faz junto, perdão do capeta, né? Isso não é perdão, não. Claro que uma relação, ela vai sendo construída através da confiança, mas isso é outra coisa, isso é outra coisa. O fato aqui é
O perdão implica em não trazer mais à tona o que aconteceu. Paulo está dizendo à igreja: olha, o cara não se arrependeu. Se arrependeu. Pois pronto, agora perdoe. Acaba. Chega. Ninguém comenta mais. Não deve ouvir mais fofoca na igreja sobre aquilo que aconteceu. Ele não se arrependeu? Se arrependeu. Acabou. Isso serve para tudo na nossa vida, irmão. Eu estou falando de igreja, e o texto é de igreja, certo? Mas isso é tudo. Quando você resolve perdoar seu marido, eu te perdoo. Acabou. Aí você deixa passar 2 semanas, aí quando o cara faz um negócio, olha o que você fez. Ei, você não aprendeu o que é perdão, não? Perdão é uma decisão, uma resolução decidida de não comentar mais sobre o erro do ofensor. Se houver algum comentário, é de um novo erro, mas não do erro passado. O que passou, passou. O que passou, passou. Novas coisas passam a existir depois do perdão. Meus queridos, nós aprendemos que o nosso Deus é o Deus que derrama perdão abundante e completo. O nosso Deus é um Deus que, quando resolve nos perdoar, Ele diz para nós ficar tranquilos, de que Ele não vai mais jogar em nosso rosto os nossos pecados. E é por isso que nós amamos Ele, é por isso que nós não temos medo dEle. É por isso que nós sempre voltamos para os seus pés para pedir perdão a Ele. Por quê? Porque todas as vezes que nós voltamos para os seus pés para pedir perdão a Ele, Ele não fica no nosso ouvido: eu sabia, cara, eu sabia que tu ia cair de novo. Ele fica fazendo isso, irmão? Fica fazendo isso com você? Não. Quando Ele perdoa, Ele perdoa. Acaba, zera. Aí você chega lá: Senhor, Senhor, eu pequei de novo. Ele nem sabe que é de novo. Você sabe o que eu estou dizendo, né? Você nem precisa dizer de novo. Aquilo é um novo pecado, é uma nova situação. Esse é o nosso Deus. Esse é o Deus que nós servimos. E se esse é o Deus que nós servimos, e nós somos seus filhos, e somos trabalhados pelo Espírito Santo para ser semelhantes a Ele, o perdão que nós resolvemos dar àquele que nos ofende é esse mesmo perdão. Não é um perdão diferente, não. É um perdão decidido a não trazer mais à tona absolutamente nada. Risca, mapa. Sabe, irmã? Sabe, meu irmão? Se alguém chegou para você e pedindo perdão, e você disse: eu perdoo. O que você estava dizendo era: você não precisa ficar preocupado, não. Eu não vou mais levar em conta o que você fez. Não vou. Em nenhum momento. Quando eu estiver conversando com quem quer que seja, eu não vou falar com quem quer que seja o que você fez. Não vou. Todas as vezes que eu for pensar em você, eu tomo uma decisão de que nas minhas decisões com você, não levar em conta isso que você fez. Está decidido. Eu decido isso. Vocês acham que tem sentimento nisso, irmão? Sim ou não? Vocês acham que o perdão... pastor, mas eu não estou sentindo. Eu estou sentindo raiva. Irmão, o perdão não tem nada a ver com sentimento. O perdão tem a ver com a decisão. Quando a gente está pecando contra Deus, quando a gente se arrependeu, como é que Deus sente diante de nós? Criancinha bonitinha, lindinha, cheirosinha, eu te amo tanto. É assim, irmão? É claro que não. Extremamente triste. Pelos nossos pecados. Mas Ele toma uma decisão. Não levar mais em conta. Então, escute. Aprenda isso. Aprenda isso desde já. Quando você perdoa, você perdoa. E agora, escute o que eu vou lhe dizer. A casa virou para você.
Escute, irmão. Quando alguém ofende, a faca fica nas mãos do... Me ajude, irmãos. Quando alguém ofende, a faca fica nas mãos de quem? Do ofendido. E o ofendido não pode deixar de ferir. O ofendido não pode deixar de cortar. O ofendido não pode deixar de esmiuçar, de esclarecer, de mostrar. O ofendido tem que chegar lá e dizer o que aconteceu. A faca está na mão dele. E ele vai cortar. É sua vez. É sua, não de a vingança, mas é sua vez de cortar. Disciplinar. Para que haja uma restauração. Agora deixa eu dizer uma coisa para você. Desde já, se prepare para isso. Quando você diz, eu perdoo você, irmão, a barca virou. Agora a faca fica nas mãos do outro. Como assim, pastor? Você cortou, não cortou? Você cortou. Você fez o que tinha que fazer, não fez? Você fez. Como Deus faz, você fez. Para que houvesse o arrependimento, você foi lá, meteu a mão na ferida. E como diz o sábio Salomão, leais são as feridas daquele que ama. Você foi lá e colocou seu dedo. Doeu no que estava lá? Doeu. Cortou, feriu. E o que estava ferido agora fez o quê? Oh, perdoe. Oh, me perdoe. Eu reconheço que eu errei. Perdoe-me. Se você é crente, você vai fazer o quê? Ajude. Se você é crente, você vai fazer o quê? Só resta isso, meu filho, para você. Agora, quando você perdoa, você feriu. Você cortou. E segundo o texto aqui, agora você vai consolar. Olha o texto, irmão. 7. Agora, ao contrário, vocês devem perdoar. Ou seja, decidir não mais falar sobre aquilo. Você deve dizer àquele que se arrependeu que você não mais vai levar em conta aquela ofensa. Pronto, fez isso? Fez. Agora, você vai pegar o que estava ferido e fazer o que, irmão? Passar bálsamo, óleo. Se tinha ferida, você vai tratar. Você vai colocar nos ombros e você vai carregar. Ah, pastor, mas é isso? É isso, é isso. É isso que Deus faz com você. Quando você peca, Ele decide não mais fazer isso com você. Não mais lembrar isso. O que é que Ele faz com você? Coloca você no ombro e vamos continuar caminhando, vamos continuar indo. E assim acontece. Da mesma forma você. Alguém ofendeu você? Se você decidir ser pacifista, não vou dizer nada, está errado. Está errado. Você não ama. Porque o amor leva você a esclarecer e a querer restaurar aquele que pecou. Então você vai lá e diz, e mostra. E a verdade é como uma faca nas mãos daquele que tem a palavra. A verdade vai ferir, a verdade vai cortar. E quando cortar vai doer. Quando doer, o cara lá vai dizer o quê? Ai. E o ai vai fazer o quê? Vai fazer, de alguma forma, se for alguém, né? Vai se arrepender. E quando se arrepende, você deve restaurar o indivíduo, consolando, carregando em seus ombros. E por que você deve fazer isso? O texto continua. Portanto, versículo 8, do capítulo 2. Eu lhes recomendo que reafirme o amor que tem por ele. Tá vendo? Antes, né? Comunhão. Agora não. Agora não é hora mais de cortar. Agora não é mais hora de ferir. Agora é
de mostrar amor. É hora de mostrar a comunhão. Então agora vocês reafirmem o amor que tinha por ele. E ele diz no versículo 9: eu lhes escrevi com o propósito de saber se vocês seriam aprovados. Isto é, se seriam obedientes em tudo. Se vocês perdoam alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. O que Paulo está dizendo aqui? Se você não fizer esse trabalho, você está ignorando as intenções de Satanás. Se alguém lhe ofende, e você com a verdade na mão, não corta, você está ignorando as intenções de Satanás. Porque as intenções de Satanás é tornar mais imundo aquele que pecou. E como aquele que pecou vai se arrepender? Se não há verdade, se não há esclarecimento, se não há luz. Você está ignorando que Satanás tem projetos e tem planos de jogar esse indivíduo na sarjeta. Você está ignorando isso. Mas não apenas isso. Quando você ignora e você resolve não perdoar, ser severo, ser justiceiro, né? Ser condenatório, sua disciplina e sua verdade não tinha como base a comunhão e o amor e a restauração daquele que pecou. Você, sua verdade, aliás, só tinha como base seu egoísmo. Era isso que você queria, reparar a sua honra. Não era restaurar a comunhão. Não era isso. Paulo está dizendo, primeiro, você perdoa. Segundo, você carrega. E se você não fizer esse trabalho, você está ignorando os planos e projetos de Satanás. Então vamos aqui, irmão. Simples, curto e grosso. Por que é tão difícil fazer isso? Por que nós somos tão lerdos, muitas das vezes, tendo a verdade nas nossas mãos? Somos tão negligentes de sentar com quem nos ofende e mostrar a verdade. Por que quando a sua esposa lhe ofende, você guarda no seu coração? Achando que isso não tem nenhum problema. Por que você não se senta com a pessoa? E de forma justa, esclarece. Por que quando seu esposo faz qualquer coisa que ofendeu você, se bem que as mulheres não guardam muito no coração não, né? Pelo menos quem gosta de guardar é os homens. Mas como todo, não guarde ofensa. Não guarde ofensa. Porque quando você guarda ofensa, você está ignorando os desígnios de Satanás. Não guarde. Vá. Ah, mas não foi ele que fez. O que tem? Lembre-se que Jesus disse assim: se teu irmão pecar contra ti, vai. Aí, quem é que vai? É quem ofendeu ou quem foi ofendido? Quem é que vai, irmão? Quem foi ofendido. Ah, mas não, se foi ele que errou, é ele que tem que vir. Quem disse isso para você? Aliás, eu vou lhe dizer quem disse. Seu egoísmo, sua arrogância, seu eu. Não é a Bíblia. Porque quem está com a faca é quem foi ofendido. Então, quem foi ofendido é quem tem que ir com a verdade. Então, não guarde ofensa. Que o Espírito Santo,
através dessas minhas palavras aqui, esteja estruturando seu coração, falando para você. Vá. Como quem quer restaurar, vá. Não como quem quer simplesmente reivindicar uma honra sua. Como quem quer restaurar, vá. E com a verdade, esclareça. Se houver arrependimento, tome uma decisão. Mas lembre que essa decisão tem implicação. Quando você decide perdoar, você decide carregar. Você decide consolar. Você decide colocar bálsamo. Você decide curar. Então, nós aprendemos aqui uma coisa hoje. Deus, quando nos perdoa de forma definitiva e jamais lança em rosto os nossos pecados. E não apenas nos perdoa, mas decide nos carregar em seus ombros e nos chamar de amigos novamente. Deus espera que os seus filhos sejam semelhantes a Ele, de tal forma que quando alguém lhe ofende, Deus espera que você reaja como Deus reagiria. Não como alguém que deixa a ofensa passar, mas como alguém que com a faca na mão, a faca da verdade, vai e esclarece, corta. E ao cortar, alguém se arrepende. Você vai lá e perdoa. E ao perdoar, você coloca nos ombros e carrega de novo. Até que aconteça outra ofensa. Outra vez. Não tem outra vez, irmão. Tem outra vez? Tem outra vez? Não. Você que está na sua cabeça outra vez. Se aquela primeira vez já acabou, encerrou, não tem outra vez. A outra vez será o quê? A primeira. E aí quando houver o perdão, cancela. Carrega no ombro. Pecou de novo. Outra vez? Não tem outra vez. É a primeira. Ô pastor, mas é tão difícil. Ah, pastor, é tão difícil. Não é tão difícil não, irmão. Sabe como é que é o nome disso? Falta de submissão a Deus. É só isso. O nome disso é falta de oração, de jejum. Sua carne está bem vivinha. Chega a estar no couro a carne aí. Aí quando essas ofensas acontecem, eita, o mundo desaba. Porque não tem oração, alimentação robusta da palavra, comunhão com Deus. Nada dessas coisas. Essas coisas para a maioria dessas pessoas são coisas assim aleatórias. Mas nós aprendemos hoje. Se você alimentar seu espírito, se o seu espírito estiver forte, quando alguém lhe ofender, a primeira coisa que você vai querer fazer é ser semelhante ao seu Deus. E vai cortar. Depois de cortar, vai esperar que alguém se arrependa. E ao se arrepender, você vai perdoar. E ao perdoar, você vai carregar. Amém, irmãos? Amém? Feche seus olhos.